Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1º de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui no canal, passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a logo daltovieira.com, a marca d'água, vai aparecer na sequência a opção de se inscrever, basta clicar aí gratuitamente, se inscreva no canal, Dalto Vieira Investe no YouTube e aproveite ao máximo os vídeos de aprendizado do canal. Você pode também clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos que aparecem aí na página que vai ser aberta, para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, no seu celular, no seu desktop, utilizando ali o aplicativo do Telegram em um canal privado. Isso você vai poder testar gratuitamente durante um determinado período. Nessa videoanálise vou falar sobre o Ibov, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, TIM P3, ENBR3, BBAS3, Rent 3, Azul 4, CS e CSNA3. Então são os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Começando aqui pelo Ibovespa. O Ibovespa no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,91%, voltando a trabalhar ali na região dos 78.800 a 78.400, se sustentou acima desse patamar. É importante o Ibovespa não voltar aqui para baixo dessa mínima, porque isso desconfiguraria a tendência de alta do Ibov, inclusive configurando um M, um topo duplo no gráfico diário. Vai ser importante o Ibov se sustentar aqui acima e gerar fundo ascendente, ou mesmo já reverter aqui algo para cima e gerar um fechamento para cima dos 80 mil pontos. Seria um sinal mais relevante para aumentar a chance de buscar lá o topo anterior, localizado na faixa dos 81.792. Antes vai ter a resistência na faixa de 80 a 80.275, até um pouco mais acima, 80.588. São os pontos de resistência para o índice Bovespa. Suporte imediato na faixa dos 78.400, depois disso 77.985 pontos, ou 78 mil pontos arredondando, seria o próximo nível de suporte para o índice Bovespa. E o ponto mais baixo aqui, que é esse fundo anterior, 77 mil pontos. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aí diariamente. Começando aqui pelos futuros, olhando para o mini índice dentro de um movimento de baixa, respeitou ali a zona de resistência, tem esse patamar aqui de suporte, está numa tendência de alta ainda de curto prazo, precisa realmente romper essa região para ganhar força ali para o nível mais acima, na faixa dos 82.865. Temos aqui um patamar de resistência em 80 mil, por volta de 80.350 pontos. Antes mesmo, a gente até essa região aqui na faixa de 79.370 é um patamar de resistência para o índice. A gente pode perceber que são poucas as vezes que ele permanece com fechamento acima desse patamar. Se olharmos para o G60, o que é que nós temos no gráfico de 60 minutos? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E dentro dessa configuração, segue mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, através de topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou pivô de baixa no gráfico de 10 minutos, 5 minutos também seria algo para ser feito a favor desse movimento de baixa do G60, dessa tendência de baixa do G60. Para se trabalhar na compra, o ideal é que o mercado abra para cima, venha aqui para cima, faça o rompimento dessa região, ou seja, gere um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, volte a trabalhar acima da resistência aqui por volta dos 79.150 pontos e a partir desse momento passe a gerar no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos pivô de alta ou fundo ascendente para buscar operações na ponta compradora a favor de day trade, justamente apontando mais para cima, onde teria o próximo nível de resistência, ali na casa dos 79.335, depois disso 79.360, mais acima 79.740. Então, primeiro esse nível aqui, depois o outro nível aqui mais acima em termos de resistência. O ponto mais alto de resistência lá na faixa dos 80 mil pontos para o índice. E em termos de suporte, abriu caindo, estou trabalhando na ponta vendedora. Qual o próximo suporte do índice? Aqui na faixa dos 78.210 pontos. Depois disso, a gente teria outro nível um pouco mais aqui abaixo, logo muito próximo, na faixa ali dos 78.175. Abaixo a gente já pode falar em 77.225 a 76.910, esse fundo aqui no G60. Então, o primeiro nível importante é onde já basicamente foi testado no pregão de hoje, mas seguindo aí apontando mais para essa região nesse momento o índice. No dólar, pregão de hoje, pregão que superou a máxima do pregão anterior, manteve-se acima da mínima do pregão anterior, enfim, está dentro de um movimento de alta. Só que o movimento de alta dentro ainda de uma tendência de baixa no gráfico diário.
e abaixo das médias, abaixo desse teto aqui. Deixa eu tirar a questão do ajuste, abaixo desse teto aqui, ó. Olha o teto no dólar, no gráfico diário, a gente tem aqui a região dos 4.065 pontos. Então é uma região importante para o dólar. Então, acima desse patamar diário, fechando acima dessa região de 4,65 a 4,75, que é onde está a média, reforça a chance de continuidade do movimento de subida, um cenário bem mais interessante para a ponta compradora. Mas nesse momento, o que é que nós temos no dólar? Ainda uma leve tendência de alta, Parou de subir aqui, parou de cair aqui, girou essa formação de fundo. Dentro desse contexto gráfico, fica um pouco mais para operação na ponta compradora de fundo ascendente, mas eu confesso que eu me interessaria mais para a venda se o dólar fizesse isso aqui, ou seja, revertesse esse candle dessa última hora de pregão que está acontecendo ainda. Se o dólar abre caindo amanhã e gera aqui amanhã, no pregão dessa terça-feira, e perde aqui os 4.025,5, ficaria mais para se buscar o que? Venda de day trade, a favor de uma nova tendência de baixa, ou seja, de topo descendente, de um pivô de baixa que pode acontecer na sequência, se perder os 4.013 do pregão de hoje. Então, perdendo essa região, seria pivô de baixa, tendência de baixa de 60, a favor de um viés de baixa que já existe no gráfico diário, trabalhando abaixo de um patamar de resistência. Agora o dólar abriu para cima, trabalhou acima desse patamar aqui, ó. Essa é a região de resistência mais relevante no dólar nesse momento, a região ali na faixa dos 4.053 e 4.055. Essa é a faixa de pontos mais relevante. Fechou uma vez acima, fechou uma vez aqui acima e voltou para baixo logo na sequência. Então o dólar acima desse nível, proporcionando fundo ascendente, pivô de alta acima desse patamar, muito mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Ou mesmo se fundo ascendente for mais distante aqui dessa região de resistência, abrindo espaço para se ter um movimento, para uma melhor relação risco-ganho no gráfico de menor periodicidade 10, 5 minutos, também serviria para buscar a operação ainda na ponta compradora, desde que não seja muito em cima dessa zona de resistência que eu acabei de citar. Acima desse patamar dos 4,055, ao próximo nível 4,071, um nível mais acima de resistência para o dólar. Depois disso, vamos falar aqui das ações da PTR4 no pregão de hoje, queda de 0,43%, sinalização de baixa no gráfico diário, fechou abaixo da mínima do pregão anterior, gerou um leve engolfo de baixa aqui no gráfico diário, enfim, uma sinalização apontando mais para baixo. Enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, a gente tem um sinal de baixa aqui no gráfico diário da Petro, G60 também nada tão relevante para baixo ainda, mas ainda apontando para baixo, ou seja, o ativo gerou aqui uma queda, tentou ali subir, bateu na média, até agora não caiu muito forte. Precisaria no G60 fecharam uma hora de pregão acima dos 21 e 22 para se ter uma expectativa maior de recuperação e de voltar a testar a região de resistência imediata, que seria na faixa dos R$ 21,50. Acima disso, resistência na máxima em R$ 21,94. Pelo diário, apesar da tendência de alta, eu não vejo entrada ainda na ponta compradora, pensando em swing trade. Pelo G60, a possibilidade seria essa que eu acabei de comentar aqui, um fechamento na primeira hora de pregão acima dos 21 e 22, trazendo a possibilidade de uma compra com stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão. A alternativa, logicamente, se não ficar muito em cima lá dos 21,50, enfim, avaliando ali a questão da relação risco-ganho. O ideal seria ter algo mais aqui em termos de correção na Petro para buscar uma compra de fundo ascendente um pouco mais abaixo. Vale 3, pregão de hoje, alta de 0,97%, conseguiu gerar ali um leve fundo ascendente no gráfico diário. É uma das possibilidades de entrada na ponta compradora. Gostaria de ter visto uma correção um pouco maior no preço ou no tempo para essa entrada, para se afastar um pouco mais aqui dessa região de topo anterior e o stop ficar, ou seja, se eu trabalhar aqui com stop abaixo dessa mínima entrada no fechamento do pregão de hoje, a gente teria aqui uma relação risco-ganho basicamente de 1 para 1, ou seja, uma entrada aqui com stop aqui nesse nível, a relação risco-ganho de 1 para 1 vai bater lá nos 62,30, bem em cima da resistência do topo anterior. Então, o ideal é que tivesse uma relação risco-ganho um pouco mais satisfatória. Outra alternativa de entrada seria usar o G60. Superou a máxima de hoje e entraria na ponta compradora e trabalharia com stop abaixo ali desse candle aqui, dessa parada. Vai ficar mais visível no G15. Ó. Seria isso. Rompeu aqui para cima, possibilidade de entrada com stop aqui embaixo dessa região, que é basicamente conduzir a operação pela média móvel de 13 períodos do gráfico de 60 minutos, buscando entrada com o objetivo mais curto ali na Vale 3 através do gráfico intraday. TIM P3, gráfico diário da TIM P3, perda da mínima do pregão anterior, ou seja, gerou um sinal de alta, voltou para baixo da média, perdeu essa mínima. Através do gráfico 60 minutos, recomendei uma venda nesse ativo, na expectativa de continuidade do movimento de baixo para buscar uma região lá na faixa dos R$ 11,25.
O pregão fechou aqui com queda de 1,11%. A entrada foi um pouco abaixo do patamar que se encontra aqui a ação, deixou só passar os dados dessa entrada. 11,55 ponto de entrada, stop em R$ 11,74. Isso traz um risco aqui nessa operação, aqui de 1,65% e alocando 21% do capital total nessa operação. Então, o objetivo dessa operação em R$ 11,27. Observe que o patamar aqui de suporte é R$ 11,25 para a TIM P3. Então, conduzindo a operação, logicamente, o stop aqui acima da máxima de 60 e, logicamente, olhando ali se voltar para cima dessa média móvel de 13 períodos, possível saída antecipada. Se fechar uma hora de pregão acima desse patamar, saída antecipada antes do stop que foi colocado na TIM P3 na ponta vendedora. A NBR3 também é operação de venda na ação. A ação veio para baixo ali dos 12,69, recomendação de venda praticamente no valor que se encontra, na expectativa, ou seja, o ativo está dentro de uma tendência de baixo, tentou subir, bateu na média, gerou sinalização para baixo, expectativa de continuidade do movimento de queda a favor da tendência. A ação, então, essa entrada na venda de 12,65, que é praticamente o preço que se encontra, 12,89 ponto de stop, que é acima da máxima do pregão anterior, já pode ser colocado até abaixo da mínima acima da máxima do pregão de hoje, ficaria aqui em R$ 12,83, um stop reposicionado. Objetivo R$ 12,29, risco de 1,9%, alocando 20% do capital total em cima dessa operação na ponta vendedora. Então, 2 ativos aí na ponta vendedora, ou seja, operações de venda nesses papéis aí a favor da tendência. Banco do Brasil, pivô de baixa no pregão de hoje. Então, a gente teve essa formação de pivô de baixa, apesar de ser uma formação dentro de um movimento de alta do gráfico diário, ou seja, uma formação um pouco menos relevante, mas não deixa de ser uma desconfiguração no cenário que poderia trazer a BBS3 para uma tendência de alta aqui, ou seja, ao invés de montar um pivô de alta, o ativo vai lá e reveste e monta um pivô de baixo e a formação foi um candle muito forte para baixo, o que traz uma chance maior da ação continuar sua movimentação para baixo, caminhando para 27,29, ponto próximo de suporte, e depois disso 26,76 são os próximos suportes para Banco do Brasil. Aí formações parecidas com essa, Rente 3, também pivô de baixa no gráfico diário, voltando para baixo de um nível que não deveria ter voltado, deveria ter se sustentado acima desse patamar e ter feito o que eu mencionei na BBS3, um pivô de alta. Então, assim como o BBS3 é um pivô de baixa agora, dentro de um movimento de alta aqui, sinalizado por essa linha em azul. Mas também fechamento com candle de relevante de baixa, aumentando a chance de continuidade do movimento de queda. Tem suporte intermediário na faixa dos 21,40. Abaixo disso a gente pode falar no patamar dos 20,86 até um patamar de R$ 20,62, sendo os próximos suportes para a Rente 3 nessa atual sinalização de queda ali de pivô de baixa no gráfico diário. Para anular essa sinalização mais relevante, o principal sinal seria voltar para cima da máxima no pregão de hoje, 23,08, assim como também em BBAS3. Azul 4 também, sinalização de queda, pivô de baixa, fechamento abaixo do fundo anterior. Então, o ativo que também deveria ter se sustentado acima de uma região de suporte de topo anterior, não conseguiu gerar fundo ou pivô de alta, volta para baixo, também voltando a trazer um cenário mais para buscar os fundos aqui anteriores, na faixa ali começando na faixa dos R$ 22,00 e se estendendo até a mínima aqui na faixa dos R$ 21,60, próxima zona de suporte importante para o ativo. Esse ativo não tem, a liquidez é muito baixa para aluguel, para fazer venda aí de swing trade na ação. Teria que ser mais uma venda pensando em day trade na ação a favor desse cenário mais de queda. Ideal através de um topo descendente no gráfico de 60 minutos. Então, também para anular essa sinalização negativa, precisa voltar para cima da máxima do pregão de hoje, a Azul 4. Depois disso, falando de CSNA3, no pregão de hoje, CSNA3 terminou o dia aqui com 0,32% de queda, praticamente estável. Continua olhando o ativo mais para a operação na ponta compradora, avaliando a possibilidade de entrada, ideal que fosse até um pouco mais adiante, com um fundo aqui ascendente, em vez de ser pivô de alta, um fundo ascendente. Mas não descarta a possibilidade de entrada pelo gráfico 60 minutos, dependendo de uma hora de pregão, fechando acima aqui de tudo, ou seja, fechando acima de uma região de em torno dos 9,41, 9,45, olhando aqui o valor até 9,45, seriam das alternativas se buscar uma entrada na ação. Mas o meu maior interesse em termos de relações com ganho
seria uma compra mais aqui embaixo, stop mais bem posicionado, os R$9, a média móvel de 13 períodos, os R$9 também funcionando como patamar de suporte, essa região de topo anterior na faixa ali dos 9,10 também funcionando como suporte, enfim, ativo que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário que me chama a atenção mais para planejar a compra no decorrer dessa semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.